Amém. Boa noite a todos. Pode se sentar. É um privilégio, um desafio, né? Eu já quero iniciar falando que em todas as minhas orações, todo propósito que a gente entra, eu sempre falo para o Senhor, principalmente em virada de ano, eu não quero terminar o ano da mesma forma que eu comecei. Eu não aceito fé, postura, amor, comunhão, tudo que você pensar. Eu sempre tenho esse propósito. E quem tem sonhos aqui? Quem tem pedido muito para Deus? Quem já viveu a glória de Deus? Quem quer viver mais? Ó, unânime. Glória a Deus. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Claro que o maior deles, e vou falar que a maior parte, é o crescimento da igreja. Porque se a igreja cresce, o evangelho é propagado. Só que esse ano, o Espírito Santo falou muito no meu coração. Você tem me pedido muito. Então, você tem que fazer mais. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se eu quero mais do Senhor, eu tenho que dar mais para Ele. E eu acredito, o Bispo Maurílio não está aqui, mas ele está lá em cima. Eu vou colocar palavras na boca dele. É o melhor ano da vida dele. É o meu melhor ano. O meu filho consagrado ao pastorado, minha filha ao presbitério, o meu genro também pregando, a família inteira se dedicando à obra do Senhor. Não tem presente melhor. Então, se você está me ouvindo, querido, esse é o nosso melhor ano. E vamos encerrar este ano nesse espírito, todo mundo umbriano. Sempre fui uma esposa companheira, sempre garrei em todos os sentidos. Não estou aqui para expor, mas devido a vários atendimentos que eu faço, eu gosto de deixar bem claro, eu cuido da minha casa sozinha, tá? Então, eu tenho os afazeres de casa, eu trabalho de dia na igreja, ainda separo o meu tempo para meditar na palavra, buscar, porque eu tenho sede de Deus. Muitas vezes acordo muito cedo para estar meditando, eu tenho necessidade e estou aqui para servi-los, para unir a minha fé, um pouco do que eu já tive de experiência com Deus. A nossa história de vida é baseada na palavra, na esperança, na fé e no amor. Então, com tudo isso, eu vou fazer mais para o Senhor, porque eu quero ver, eu e minha família, queremos ver cada um de vocês, de vitória em vitória, crescendo, recebendo mais do Senhor. Então, estamos mais unidos em oração, no mesmo Espírito, para que a igreja possa crescer mais e mais. Amém? Um breve só testemunho, porque esse dia aqui é o começo de muitos outros que eu estarei umbriando mais ainda do lado do meu marido, porque o nosso alvo é a igreja vitoriosa, temente e servindo ao Senhor. Amém? E, para iniciar, eu queria começar. O bispo, nos últimos tempos, ele falou muito sobre que eu sempre o apoiei, sempre. Em todos os momentos, começando lá atrás, que a gente não tinha nem um ano de casado, que eu falei que eu ia ver ele vencendo
que nós ainda seríamos abençoados, eu já me considerava abençoada por Deus. Porque só de servi-lo e casar com uma pessoa também na mesma fé, já era um presente do Senhor. Mas tem um detalhe, que o propósito desse trabalho, estamos no propósito da mudança. Eu sempre apoiei ele. E se ele estiver ouvindo, não é para ele se ofender, né? Mas eu nunca... Olha ali atrás. Oi, querido. Eu nunca olhei ele como a fonte da minha vitória. Eu nunca olhei para ele como a garantia de uma vida abençoada. Eu sempre alicercei a minha fé no Deus vivo e altíssimo. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores. Então, quando nos deparamos por situação difícil, e quando eu via ele, eu já olhava as promessas do Senhor. E se ele não era capaz de alguma coisa, Deus iria capacitá-lo. Se ele faltava-lhe alguma coisa, Deus acrescentaria a ele. Então, coloca aí, ela já colocou, em 1 Pedro. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Olha, isso é muito importante. Isso é para homem e para as mulheres. Esse culto não é voltado para as mulheres, esse culto é voltado para as famílias. Claro que é muito importante as mulheres prestarem atenção, porque somos auxiliadoras e somos apoiadoras, mas eu vou trazer vários exemplos hoje que você vai entender que eu quero dizer que é para todos. Elas depositaram sua confiança em Deus. Repitam comigo. Elas depositavam sua confiança em Deus. Eu termino. E se sujeitavam à autoridade do marido. Aonde estava a confiança delas? Deus. Aonde mora a frustração do ser humano? É esperar de alguém alguma coisa e o ser humano, ele vai te desapontar. Seu pai já te desapontou, sua mãe, seu irmão, seu parente, seu patrão, seu vizinho. Eu gostaria de saber se alguém aqui já teve alguém que nunca te decepcionou. Eu dou a liberdade, se alguém quiser falar. Esse é o maior segredo para mim. Eu nunca espero do homem mais do que ele pode dar. Aliás, eu nem espero, eu espero em Deus. Então, quando eu falava com o meu marido, com o bispo, é porque eu confiava que ele ia pegar o bispo daqui e ia colocar aqui. Porque o meu Deus é o que capacita. O meu Deus é o que justifica. O meu Deus é que aplana os lugares ásperos. O meu Deus é o que derruba os inimigos. O meu Deus é o provedor de todas as coisas. Ele é o cabeça. Eu lutava para ser a esposa companheira. Mas se eu não alicerçasse a minha esperança nas promessas do Senhor, eu teria agido na força do braço. Porque quando nós esperamos no homem, a primeira decepção, ou o primeiro atraso, eu ia brigar com ele. Eu tenho orgulho de falar uma coisa, e se eu estiver errado, você pode me corrigir. Vou falar primeiro em relação ao relacionamento de pai e mãe. Mas a minha filha está aqui porque a minha mãe já falou com ela. Um dia, minha mãe, a avó, falou assim, filha, ela nunca
me respondeu. Não é verdade, Bruna? Nunca. Nem sem querer, nem nervoso, nem na ira. Eu nunca briguei com o bispo exigindo algo dele. Nunca. Porque você não fez isso, porque você não me deu isso, porque você prometeu aquilo, porque... Mesmo quando estava difícil as coisas. Porque eu sempre pensei, se Deus agradar de mim, Ele vai me colocar em altos lugares. E eu sabia que Deus estava nos preparando, nos moldando, nos testando. Eu sempre me preocupei em passar aprovada nos testes. Então, no dia da aflição, primeira coisa que eu fazia, eu dobrava meus joelhos. E detalhes, que é o foco da minha pregação, é o seguinte: eu sei que tem casados, tem pessoas sozinhas, tem famílias. A Bíblia fala, onde estiverem os dois ou mais, ali estaria. O que dois ligares aqui na terra, será ligado nos céus. Perfeito, ótimo, tem que ser assim. O casal, numa empresa, num grupo, o mais importante é buscar a concordância. Mas uma coisa eu vou falar para você, a fé, ela é individual. Totalmente individual. Porque nunca experiência entre eu e o meu marido. Nem sempre, um estava às vezes na frente, às vezes era o outro, um na frente. Nem sempre você está em sintonia no mesmo tipo de fé. Até porque a própria palavra já nos alerta. É bom serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, através dessas passagens, a gente entende que a fé é individual. Eu tenho a minha fé. Isso faz com que responda a muitas mulheres e homens, atendimento, quando fala assim, mas, meu marido não vem na igreja, minha esposa não vem na igreja. Venha você. Ele vem na igreja, mas ele não ora. Ora você. A gente tende a jogar a responsabilidade ou dividi-la, como se o motivo do meu fracasso é a falta da concordância. Veja bem, não que não tenha que ter concordância, tem que ter concordância. Porque quando a gente fala da concordância, é para não haver discordância, mas às vezes ele não está na mesma velocidade da fé, ele não está tão cheio do Espírito como você está. E coloca para mim, porque, falar de fé é fácil, escrever sobre fé é fácil, ler as histórias é fácil, viver a fé que é difícil. O dia a dia, e é diariamente, não é só nos horários do culto, ou só aqui, mas no dia a dia, viver por fé, isso é difícil. Agora eu quero que coloque o que Paulo fala em Filipenses. Nós temos vários exemplos, tanto na Bíblia ou fora da Bíblia. Todo mundo conhece o versículo quando Paulo fala, sejam meus imitadores, como sou de Cristo. Eu quero que você medite hoje aqui, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Aí eu pergunto, você tem imitado a Cristo? Tem imitado a Paulo? Você tem seguido bons exemplos? Hoje está fácil. Hoje a gente tem acesso a tudo. Mas vamos focar para dentro da Bíblia. Nós nem sempre sabemos o que devemos fazer, correto? Eu gostaria de ter resposta para todas as perguntas.
Eu gostaria. A Bíblia até tem, mas tem situações que a gente se depara e fala, eu faço ou não faço? Partindo por esse princípio de como agir, às vezes você não sabe como agir, uma coisa eu tenho certeza. Todo mundo aqui sabe como não agir. Correto? Amém? Isso aí é claro. Todo mundo sabe o que não deve fazer. Brigar, mentir, ir contra a palavra de Deus. Tudo que vai contra os princípios, tudo aquilo que Deus nos tem ensinado, e tem vindo palavras poderosas, a gente sabe como deve agir. E aí, mediante isso, eu quero levar, eu não vou ler, só vou ler de um personagem, para você analisar, que aí entra quando eu falo homem ou mulher. Ontem, a palavra foi poderosa. Se um vence, todos vencem. Por isso que eu quero, nessa noite, que cada um chame a responsabilidade para si. Mesmo se você está em casal, em família, tá? Chame a responsabilidade para si. Porque se você der o seu melhor, e o seu companheiro der o seu melhor, vai ser um lar abençoado, cheio de unção. Agora, se porventura houver falta, você pode ter certeza que através da tua fé, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Eu não vou falar de todos, mas todo mundo conhece a história de Eva, não conhece? Deus deu uma ordem para ela, não deu para eles. E ela começou fazendo errado, desobedecendo. Então, a gente sempre escuta que a gente aprende com os erros dos outros, com os nossos erros e com os acertos dos outros. Então, a gente já sabe que desobedecer a Deus nos leva à morte, e à morte espiritual. E nós temos que sempre ter em mente que nós somos um povo escolhido, um povo separado. Nós vivemos constantemente em comunhão com o Senhor. Aliás, era para ser assim. Porque hoje nós temos livre acesso a Deus. Não existe mais separação. Não é só o sacerdote que fala com Deus. Todos nós temos esse acesso. Nós podemos falar com Deus diariamente, 24 horas do dia. Mas devemos obedecê-los. Sara. Eu escolhi aqui uma mescla, tá? Para mostrar para vocês, mesmo homens e mulheres de Deus também erram. Não existe perfeição aqui. Só devemos sempre ter em mente ser a melhor pessoa a cada dia. Se você é o tipo de pessoa que irava, lute, coloque nos seus propósitos, coloque em oração, coloque em jejum. Não quero, não aceito esse perfil para mim. Se você é uma pessoa que não guarda o coração, não aceite ser a mesma pessoa. Se você tem coisas que você quer viver mais de Deus, queira chegar à estatura do varão perfeito. Queira ser diferente dia após dia. Às vezes a gente passa uma vida querendo mudar aquele que está no nosso lado e esquecemos de nós. Lembrei agora, há uns tempos atrás, não sei se está aqui, porque alguns estão de máscara, né? Eu sou ótima para discernir rostos, né? De máscara, então. Uma senhora me parou na igreja, veio tirar uma dúvida, e ela tinha sido de outra denominação, e ela veio para cá, foi batizada com o Espírito Santo, e aí ela quis compartilhar a alegria, a felicidade que ela estava. E ali eu percebi, pelo discernimento do Espírito, tá?
que ela não era uma pessoa, a mesma pessoa que ela entrou. Ela tinha gozo no falar, ela tinha brilho nos olhos, ela mostrou que ela estava muito feliz. E aí ela contou, muito pouco, superficialmente, que o problema dela era o marido. Mas ela estava feliz, ela estava cheia do Espírito Santo. Ela não era a mesma pessoa mais. E aí eu perguntei o seguinte: mas e o seu marido? Deus já mudou? Ela falou, não. Eu falei, não te incomoda mais? Ela falou, não. Olha a beleza do poder do Espírito Santo, da nova criatura, da nova mulher. Ela foi cheia do Espírito Santo. Ela nasceu de novo, a ponto de não se incomodar com o marido, não ser ainda a mesma pessoa. Você está entendendo? Às vezes nós queremos mudar as circunstâncias, queremos mudar tudo que está ao redor. E o primeiro passo é mudar você. Nós queremos colocar as coisas convenientes, confortáveis, para ficar cômodo. Só que a zona de conforto não te traz maturidade espiritual. A zona de conforto não faz você crescer na fé. E se você não cresce na fé, você não vive os milagres do Senhor. Porque a gente, talvez eu possa falar a gente, o nosso propósito dia a dia é agradar a Deus, não é? É agradar a Deus. Só que não ache que se você ora demais, você agrada a Deus. Vou ler a Bíblia um ano para agradar a Deus. Qual é a única coisa que agrada a Deus? Você não vale. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, então eu não tenho que ser obediente. Não. Quem tem fé é obediente. O amor de Deus nos constrange. Quem vive no temor ao Senhor em agradá-lo, ele manifesta fé. E junto com isso tem várias sucessões de atitude. Mas, voltando ao raciocínio, vários, até hoje, homens bons, pessoas dentro da igreja, erram. Voltando aqui, quem conhece a história de Ló? Todo mundo, todos. E aí, entrando no meu raciocínio, na minha meditação, a família de Ló, vamos fazer aqui, todo mundo aqui agora vai ser um juiz. Claro que a Bíblia manda cada um julgar a si mesmo. Mas, fazendo uma análise, a família de Jó, pela história dele inteira, era justa? Não. Hipótese alguma. Não era. A gente entende que Ló não era o mais firme, mas era justo. Porque o próprio tio, o próprio Abraão, intercedeu por ele. Porque a cidade ia ser destruída. E quando ele foi falar com Deus, mas se haveria 50, você destruiria 50 justos? Deus falou, não. Até que chegou no número reduzido de 10. Não destruiria. O foco não é a história. O foco que na família, Ló era justo. E o que aconteceu? Mesmo que o final dessa história não foi a melhor, pelo contrário, trouxe consequências até o dia de hoje para o povo de Israel, mas Deus honrou a oração de Abraão e livrou a família inteira
da destruição de Sodoma e Gomorra. O que eu quero mostrar para você? Basta um manter como justo. Basta um permanecer, que todos vão experimentar. A família inteira experimentou o poder, o cuidado, o amor de Deus. Aí permanecer foi individualmente, infelizmente. Mas por causa de um foi. Outra história curiosa de Jó. Gente, olha, quando uma mulher vier falar para mim, meu marido não vem na igreja, meu marido não vive a mesma fé, isso aqui para mim também, a gente tem que lembrar. Se a mulher, olha, eu tiro o chapéu para os homens que mantêm a postura na fé, na integridade, porque, vamos ser sinceros, tem bastante homem aqui, né? Vamos levar as nossas mulheres. Os homens precisam de nós, não precisam? Precisam. Não adianta falar que não precisa, precisa. O próprio Deus falou que nós somos auxiliadora. Vocês foram criados primeiro. Aí Deus falou, não é bom que você fique só. Vou criar uma companheira. Então, vocês precisam de nós. Então, eu tiro meu chapéu para Jó. Porque ele apenas não tinha uma auxiliadora, ele tinha uma atrapalhadora. Ele nadava contra a maré. Ele tinha que ter fé para ele e por ela. Aí eu pergunto, na atual situação, se você está sozinho aqui, isso é para te encorajar, não é para te criticar, é para abrir seus olhos, que os olhos espirituais sejam abertos. Jó venceu, permaneceu na fé sozinho. Se você, homem, permanece sozinho, fique na fé. Deus vai honrar a sua fé. Se você tem fé o suficiente pela família inteira, tenha fé o suficiente. Se você é mulher que está sozinha nessa fé, creia, porque Deus vai honrar a sua fé, a sua integridade diante de Deus. Eu tenho que ter um companheiro? Tenho, mas se eu não tenho, a minha fé basta. Ele permaneceu a fé na integridade. Depois, viveu o dobro. Aí eu pergunto, a mulher viveu junto? O que vocês acham? Se a Bíblia não relata que não, viveu. Porque Deus tirou tudo dele. Tudo do bom. Não vou falar que Deus esqueceu de tirar o pior, né? Acho que se eu fosse a conselheira de Deus na época, eu ia falar, Deus, você tirou isso, aquilo, faltava só isso. Mas sabe por que ele não fez? A gente acha que é difícil perder o filho, perder tudo. Mas vocês concordam que vencer em meio ao ataque de uma mulher é terrível. E ele saiu com louvor. Mas, mais uma vez, o que eu estou falando, por causa de a vitória veio para a família inteira. Para a família inteira. Então, se revista dessa fé. Tenha fé suficiente para todos, para você e para todos. Agora eu quero meditar, eu fiquei meditando, esse aqui eu vou querer ler, vamos passar para a esposa de Noé. A Bíblia não fala, tem uns estudos que até tentam falar o nome, mas ela também subentende que apoiou o marido.
antes de eu ler, eu não peguei os dados, mas a arca tinha mais de 100 metros. Vamos fazer aqui um desafio na mente de cada mulher, né? Vou puxar a sardinha para o lado dos homens. Mas, vai ter um detalhe aqui que eu vou falar. Imagina Noé com um projeto mirabolante, esquisito, grandioso, que ele tinha que executar, que Deus mandou. E ele estava totalmente contra uma sociedade corrompida, foi criticado, foi perseguido, e a gente entende que a esposa dele o apoiou, pelo menos não criticou. Porque se Deus colocou que a esposa de Jó foi contra ele, se a esposa de Noé tivesse sido, Deus teria colocado. Mas, então, a gente entende que apoiou. Aí eu pergunto, será que você apoia todos os projetos e sonhos do seu marido? Até os mais esquisitos? Pensou? E olha qual que foi o fim dessa jornada de Noé, porque foi uma jornada. Ele ficou anos e anos construindo essa arca. E qual que era o propósito? De salvar a família dele e exterminar toda a humanidade. Mas, vamos ler o que fala em Gênesis. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que todas as pessoas na terra, apenas você é justo. A família dele inteira era justa? Mais uma vez, não. Vamos ver aqui, 6:9. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Era a única pessoa justa. Mas tem um segredo: comunhão. Ele não tinha só integridade, ele tinha comunhão com Deus. O que é ter comunhão? É estar com Deus todos os dias, é beber da palavra, é meditar nela. E mais uma vez, a palavra, o cuidado de Deus se cumpriu. Toda família foi salva do dilúvio. Toda. E isso remete, igreja, para Atos 16:31, que se creres, será salvo tu e a tua casa. Eu sei que sempre, ou a maioria das vezes, tem a palavra-chave, se creres. Mas antes de ter essa promessa, que é do Novo Testamento, Deus já fazia se cumprir antes dela existir. Porque para Ele, a família é algo valioso. E aqui eu mostrei, a maioria são homens que Deus fez, e mulheres companheiras, todos foram falhos. E nós temos que aprender com cada um deles. Só que o mais importante, que eu quero que nessa noite você se desperte, que a sua fé seja ativada. A sua fé. E claro que vai depender da sua comunhão com Deus. Eu lembro, lá no início do casamento, todo mundo já conhece parte da nossa história, alguns detalhes a gente não lembra, a gente só lembra na hora certa, né, quando precisa ser falado. Deus já nos tinha tirado de um quarto e colocou num apartamento abençoado, maravilhoso. E teve um período curto que eu fiquei em casa e eu não trabalhei. E
Claro que era uma nova fase, uma fase que Deus honrou, justificou, abriu portas, ele tinha começado a vender, mas faltava alguns dias para pagar o aluguel. Não tínhamos o dinheiro. E quem ainda paga o aluguel, claro que você vai buscar a sua casa própria. E teve um dia que o bispo me ligou e ele falou assim para mim, porque todo mundo tem o direito de bombear, até porque as situações nos movem e a gente aprende com tudo, mas ele me ligou preocupado com o dinheiro do aluguel. Ele deve estar ouvindo, eu não sei nem se ele lembra disso, mas ficou marcado. E na hora, o Espírito Santo, porque quando a gente tem tempo, a gente tem que buscar mais, e eu tinha um tempo maior. O Espírito Santo me usou para falar com ele. Vou falar, eu não aceito essa preocupação, eu não aceito esse medo. O Deus que nos colocou aqui nesse apartamento é o mesmo Deus que vai honrar o nosso aluguel. Eu creio assim. Eu falei, não duvide do seu Deus. Profetiza, vamos orar, vai acontecer, Deus proverá. E eu fui tomada de uma força, de uma fé, de uma coragem. Quer dizer, naquele momento, não estávamos no mesmo espírito de fé. Mas quando um cai, o outro levanta. E qual foi a conclusão dessa história? Se não me falha a memória, faltava uma semana, 10 dias para pagar o aluguel, mas a gente sempre fazia um caixa, a gente sempre administrava bem as finanças, mas não tinha. Eu sei que ele vendeu o imóvel 2 dias antes de pagar o aluguel. Era mais que o suficiente. E nós pagamos o aluguel. E é isso que nós temos que viver pela fé. Não que nós vamos agir de forma imprudente ou dobrar os braços. Existem horas que eu tenho que orar e agir. Mas vocês concordam comigo que é um momento que não tenho o que fazer? Não tenho o que eu fazer. Não tem como eu agir. É nessa hora que eu tenho um discernimento, que se não tenho o que fazer, não faça nada. Ora. Mas não coloque a dificuldade, não coloque regras, não coloque lei, não coloque problema, não coloque enfermidade acima do teu Deus. Porque Ele morreu, Ele garante, a palavra dEle Ele vai cumprir. Se creres, verás a glória de Deus. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Porque o que o diabo faz é matar a fé do cristão. Vem um problema, ele para de orar. Ou ele não ora. Eu tenho que ser constante em Deus. Eu não vou ler o próximo, eu quero que você abra. Em Provérbios 3. Vai no 5. Porque senão a hora vai passando. Olha a profundidade desse versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Sabe por quê? O nosso coração é enganoso. O nosso entendimento não atinge a plenitude das coisas desse mundo. Confie novamente. Confie no Senhor de todo o coração. Será que você consegue, faz uma autoanálise, você consegue confiar no Senhor de todo o coração? Em todo momento? Em toda circunstância? Sem titubear?
O que te move é o que as pessoas te falam ou o que a palavra te diz? Na caminhada com Deus, eu já escutei bastante de gente que tem fé, hein? No início do casamento, eu fiz uma listinha para Deus do que eu queria. E tinha pessoas que acho que me olhavam e falavam assim, coitada, essa lista é muito grande. E aí, falava assim para mim, olha, Deus vai fazer tudo, mas Ele vai fazer um de cada vez. Eu, graças a Deus, eu aprendi nunca a argumentar, porque a fé não se explica. Eu não ia bater minha boca, porque eu não queria confusão. E eu não queria dar mais abertura para falar. Mas a pessoa, quando falava comigo, ela falava de acordo com a fé dela. Aquela não era a minha fé. Você sabe qual era a minha fé? Eu não tinha condições de nada na minha lista. Então, se Deus ia ter que providenciar, mandar para um, por que não mandar para 10? Era a minha fé. Era a minha fé. Aliás, é a minha fé. Se vem alguma coisa que venha sobrepor, ou se eu passar alguma... Porque nós, pastores, temos os nossos problemas, temos as nossas situações que nos afligem. Cada um carrega a sua cruz, cada um tem um espinho na carne. Não olhe para um pastor como um super-homem. Olhe sim, como ele está alicerçado na rocha, que ele sempre está de pé, que ele ora e busca. Eu tinha uma situação que eu estava orando há aproximadamente uns 4 anos. Indiretamente mexia comigo. E envolvia a data de Natal. E o meu filho ficava, não, mãe, a gente tem que resolver isso. Não, mas se eu não tiver coragem de falar, eu vou falar. Eu falava, misericórdia, não é assim, eu não creio assim. E não precisa nem abrir, tá, o pessoal do estúdio, mas em Filemon, fala o seguinte, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Isso aqui era Paulo falando com Filemon. E eu falei, não, eu não trabalho assim, eu quero trazer no amor. Aí eu já lembrei do propósito da mudança. Eu falei, não, eu vou colocar no propósito da mudança, e isso vai se resolver. Eu acho que foi 3 dias antes de começar o propósito, a resposta veio. Depois de 4 anos, Deus respondeu a minha oração. Então, eu fiquei tão feliz que eu falei, é uma coisa a menos para colocar no meu propósito. Deus já fez antes. Mas Ele viu a aflição do meu coração, mas Ele viu a minha fé. Ele fez antes que eu clamasse. Mas isso é tudo cumprindo a palavra. Antes que você clame, é o que Deus fala para a igreja. Eu já ouvi. Mas antes que você clame, Ele sabe que você vai clamar. Eu já te ouvi. Porque em Provérbios 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Não importa qual ele seja, trabalho, família, problema. Só mais um testemunho, porque eu lembrei essa semana da pastora Cibele, que não se explica, Deus quer que você reconheça em todos os caminhos. Ele quer participar da sua vida diária. Ele não quer que você participe do culto todos os dias e lá, não, Ele quer fazer parte da sua vida. Eu lembro porque a capacitação vem de Deus, o favor que nós temos de Deus faz as coisas caminharem de forma diferenciada. Quando eu avisto alguma coisa para materializar, eu vou andando e as coisas vão acontecendo.
Mas e se eu viver por fé e confiar nele e reconhecer ele nos meus caminhos? Nós estávamos compartilhando, porque nós estamos reformando, fazendo melhoria dentro da igreja, e tinham setores internos que precisava mexer, e a gente foi fazer uma faxina lá em cima, né? Estamos fazendo, né? Tinha papel até de 98 lá, 2006, e a gente rasgando, e aí eu lembrei que a gente teve que ver o ata, essas coisas da igreja, e no início da igreja quem fazia parte de escritório era eu sozinha. E eu lembro de uma experiência poderosa que eu tive, que eu tinha feito uma ata, e a gente registra em cartório tudo, eu fui lá, nós tínhamos um advogado cristão, que dava assessoria, mas na cabeça dele eu tinha que aprender. Então, um desafio para a Liliane, isso há 24 anos atrás, sem experiência, mas com muita vontade de aprender, e fé em Deus. Eu levei, e o moço do cartório, está errado, volta de novo. Eu fazia de novo, voltava, está errado. Isso aconteceu umas 5 vezes. Mas o que faltou? Reconheço o Senhor em todos os seus caminhos. Eu cheguei aqui, no escritório, dobrei o joelho e falei, Senhor, não aguento mais. Eu preciso da capacitação do Senhor. Tudo que nós temos que fazer aqui, nós temos que pedir essa unção, essa capacitação. Ele quer que nós reconhecemos Ele em todo o caminho. E o que fala em João? Sem mim nada podeis fazer. Nada. Nem sei ser uma boa mãe, uma boa funcionária, uma boa esposa. Eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Eu dobrei meu joelho, eu falei, Senhor, eu preciso. Eu não aguento mais. Me ensina, me dá unção, me dá visão, me dá direção. Eu sentei, fiz, nem lembro de detalhe. Eu sei que eu fui no dia seguinte lá, porque a gente vai, deixa lá uma semana para voltar. Então, ficava aquela história. É cansativo, mas já estava desgastante emocionalmente. Mas, na hora que eu dobrei o joelho, eu fiz. Eu falei, amanhã eu vou. Aí eu falei assim, nem lembro mais o nome, mas ele ainda trabalha no mesmo cartório. Eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Você corrige agora, vê se está certo, porque eu não vou voltar aqui de novo para voltar lá. Então, se tiver algum erro, você já me fala qual é também, porque eu não vou ficar adivinhando, não. Ele olhou. Não, está tudo perfeito. Pode ir. Você vai buscar um documento registrado. Oh, glória! Quando Deus está com a gente pede a ajuda dEle, quando a gente reconhece Ele no caminho, quando a gente vive por fé, quando a gente vive por dependência, não tem sentença, não tem regra, não tem lei, não tem pai, não tem mãe, não tem autoridade, porque Deus é sobre todo nome, não tem nada acima dEle. É essa fé que Ele quer que você se manifeste. É essa fé que Ele quer que você tenha. Dependência dEle, porque Ele está acima de todo nome. Você pode e vai experimentar. Quando a gente gravou o vídeo dos 27 anos de casado, eu falei com sinceridade da minha alma. Eu tenho bastante coisa para compartilhar. Uma delas eu vou falar rapidinho, porque eu não vou estender mais, não. O bispo sempre falava assim para mim no início do casamento, nossa, eu vou descobrir tanta coisa, mas o que tinha que mudar, Deus mudou. No início do casamento ele falava que não, que a gente só ia ter um carro só. Que eu ia andar, que eu não ia andar sozinha. Eu briguei? Não. Mas o bispo falando isso? Ele veio de um lar machista, né? Fazenda, butinão, né? Porque geralmente quem vem de, assim, não vou falar roça, só para vocês entenderem. O cabra é mais macho, né? Então, ele usava bota, aquele cintão,
Claro que da minha inocência, pureza, vindo lá de Santos, né? Não tinha olhos e o amor, né? Não enxergava. Mas a Liliane, mesmo imatura, ela sempre teve fé. Entendeu? Eu só pensava o seguinte: coitada, a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Entendeu? Mas e aí? Eu ando para cima e para baixo. Eu tenho o meu carro. A minha dependência sempre esteve em Deus. A Liliane de hoje é a mesma de 27 anos atrás? Não, eu evoluí. Mas a Liliane de 27 anos atrás já manifestava fé. Você não quer passar, que nem o povo de Israel, 40 anos no deserto, com o mesmo espírito, e para morrer no deserto. Cada um tem fé aqui. Até porque todo mundo levantou as mãos no início do culto e falou que viu a glória de Deus. Então você tem fé. Você só tem que viver 24 horas na fé. Não seja uma pessoa que só tenha fé para vencer, porque tem isso, sabia? Tem gente que só tem fé para vencer o profissional. Tem gente que só tem fé para vencer a enfermidade. Tem gente que só tem fé para vencer certas áreas da vida. Tem gente que tem fé para tudo, menos para aquilo. A fé move montanha. Então, olhe o teu problema, a tua situação, como uma montanha. Então, você vai usar a tua fé em qualquer momento. Não coloque a sua dependência na empresa, não coloque a sua dependência do que o governo vai falar, não coloque a sua dependência do que teu marido vai falar, coloque a sua dependência deles. Eu amo meu marido é um grande homem de Deus, mas ele é homem. Ele ensina vocês, ele cuida de vocês, ele ora por vocês, ele se preocupa com vocês, mas ele é homem. Nós depositamos a nossa fé em Deus, que pode fazer todas as coisas, tem feito e quer fazer mais nessa igreja. Ele tem liberado palavras de promessa, mas precisa da sua fé. Quer agradar a Deus? Cresça na fé. Eu quero que você coloque em pé. Em Tiago 5, eu quero que você analise o seguinte. Nós temos várias histórias lindas. Temos testemunho da bispa, que é maravilhoso, poderoso. Temos heróis da fé. Tem pessoas que subiram no altar, já contaram testemunhos. Mas olha aqui o que fala em Tiago 5,17. Elias era humano como nós. Quer dizer, quando fala em humano, tem sensações. Tem tristeza, preocupação, sono, cansaço. Porque às vezes você nem é triste, você nem tem fé. Tem gente dentro da igreja que é animado, mas é preguiçoso espiritualmente. Sabia? Porque para você evoluir espiritualmente, precisa de tempo, gente. Precisa de tempo. Tempo para se dedicar a Deus. Aqui, nós somos o corpo de Cristo. Estamos unidos. A palavra vem do altar, mas você tem que ter o seu tempo com Deus. Olha aqui, quando orou insistentemente, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Quando orou insistentemente. Quando a gente quer algo, a gente tem que orar insistentemente. Quanto tempo? Até acontecer. Agora, como eu faço para ter essa fé? Gente, não tem segredo, não tem fórmula mágica.
com todo mundo que eu atendo, eu estimulo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não pegue estudo de internet, gente. Errado, tem interpretação. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Mas leia com propósito. Ore antes de ler. Ah, mas quanto tempo? O tempo que você quiser. Se você separar meia hora do seu dia para ler a palavra de Deus, você sabe o que vai acontecer? A sua fé não vai ser a mesma. O que me sustentou, a direção que eu tive no decorrer da minha vida, foi por causa de versículos, de passagens que eu lia. Quando eu me casei, eu praticamente era só em Rio Preto, não tinha familiar. E eu fiz Deus o meu melhor amigo. Eu fiz da palavra, literalmente, meu manual de vida. Como a gente passou muita dificuldade, eu tinha um marido ciumento, né? Claro que eu não ia compartilhar nada com a minha família, mas é da minha natureza também ser mais reservada. Então, eu falava com meu Deus e ouvia a voz dele através da palavra. E em detalhes, eu colocava em prática. E aí vocês vão saber nos próximos cultos, tá? Que a gente vai compartilhando. Mas eu fiz o meu Deus, o meu melhor amigo. Eu amo a minha família, eu amo o meu marido, mas eu sei da minha responsabilidade que eu tenho no mundo espiritual. Eu quero fazer que nem a mulher do fluxo de sangue, tocar nas vestes do Senhor. Eu não espero o meu marido tocar por mim. Não espere. Não espere a sua esposa tocar. Você está esperando o quê? Para ver sair virtude do Senhor sobre a sua vida. Quando a gente experimenta o poder de Deus, aí a gente vê o tanto tempo que a gente perde. E só para finalizar, em relação à leitura da palavra de Deus, quando a gente lê com propósito, você tem sensações. Eu falei isso num culto da intercessão, quando eu li Isaías e Jeremias. Você fica até com raiva do povo de Israel quando você vê todas as histórias. Aí a gente entende porque que ele foi uma raça que foi disseminada. Tem gente que não entende. Ai, coitado. Ai, o povo escolhido. Vocês não sabem o que eles fizeram. Eu tenho certeza que foi muito mais, que não ia ter livro que ia caber. As mulheres cozinhavam os próprios filhos para se alimentar. Quem é mãe, entende. E sacrificavam outros deuses. Então, leia com propósito. Busque, se alimente. É como se você tivesse... Quem que leu As 5 Linguagens do Amor? Lá o autor, ele fala do tanque emocional, né? Está vazio. O tanque emocional do filho está vazio. O tanque emocional. Sabe o que eu vou falar para vocês? O seu tanque espiritual está cheio? Porque quando a gente profetiza, porque nós aprendemos com a palavra para profetizar, com tanque espiritual vazio, estamos profetizando coisas vazias. Sabe por quê? Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele profetiza, acontece. Aquele que é cheio de fé, cheio do Deus Altíssimo, profetiza, acontece. Porque se fosse simples só profetizar, o mundo inteiro estaria profetizando, como tem essas ondas aí, né? Estaria o mundo perfeito, todo mundo com a vida mudada. Sem Deus, nada podeis fazer.
e seja cheio do Espírito Santo. Ative sua fé, enche o seu combustível, o seu tanque espiritual, através da palavra, da comunhão, da oração. Seja diferente. Sabe o que eu tenho para falar para vocês daqui? Pode pegar seu projeto. Eu estou com um em branco aqui, tá? Porque é normal a gente, né, esquecer. Então, a gente deixa o nosso preenchido no particular. Sabe o que você tem que fazer com seus projetos? Não é uma obrigação, é um conselho. Se você já preencheu 3, eu vou convidar você a colocar mais um. Qual é a maior mudança que tem que ter na nossa vida? Nossa. É a maior mudança. Quem colocou no projeto, parabéns. Porque se a gente mudar, você sempre ouve, se mudar dentro, muda fora, se mudar dentro, muda fora. Olha a dica que já nos é dada. Muda dentro, muda fora. Então, a maior mudança tem que ter aqui. Tem que ser dentro de nós. E tem que estar no projeto. Eu não aceito. Eu não aceito ser a mesma pessoa. Sabe por quê? Se eu viver, né, os 120 anos do projeto da Bispa, na hora que eu morrer, eu quero que meus filhos tenham saudade. Eu quero que as pessoas que estavam comigo, não quero que fique chorando, tá, Sibélia? Não vai chorar por mim, tá bom? Mas tenha saudade. A gente tem que fazer a nossa história aqui. Mas não para honra e glória nossa, para o Senhor, para a gente contagiar outros, para a gente fazer como Noé, para a gente fazer como Jó, para a gente fazer como Ló, para a gente fazer como Abraão, para a gente fazer, dentre outros, dentro da Bíblia, que fez a diferença, que salvou a família, salvou a nação, carregou a responsabilidade, contagiou, e dentre outros que contagiou, Esther contagiou a nação inteira. Gideão, Débora, contagiou todos, lutou, mas lutaram tudo na força da fé. Quero que você feche os seus olhos, com um projeto na mão, que a gente vai fazer as duas coisas. Fale com Deus agora. Fale que você não quer ser a mesma pessoa. Fale que você não aceita. Que você quer ser cheio do Espírito Santo, ativar a fé. Para que você possa mover montanhas. Senhor, nós estamos neste momento, meu Pai, em oração. Senhor, nós não aceitamos ser a mesma pessoa. Nós queremos evoluir. Nós queremos tocar nas suas vestes, meu Pai. Nós queremos que a virtude, a tua unção, a tua palavra encontre repouso no nosso coração. Senhor, nos ajude a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque nós vivemos para o Senhor. Nós sabemos que tudo vem da mão do Senhor e tudo é para o Senhor. Senhor, o Senhor sempre honrou, meu Pai, aquele que busca. E o Senhor dá recompensa para aquele que busca de todo o coração. Por isso, meu Deus, nós estamos, meu Pai, na Tua santa presença, nos humilhando, rasgando o nosso coração, pedindo a Sua misericórdia, meu Pai, pedindo a manifestação do Teu poder, e que o Senhor venha encher do Teu Espírito Santo a cada um, meu Deus, nessa noite. Que ela venha a ser, meu Pai, purificada, limpa, meu Pai, curada. Meu Pai, que ela se liberte desses vícios da incredulidade, do que afasta, meu Pai, o que a faz separação entre o Senhor e ela. Senhor, se há uma comodidade espiritual,
Se ela está na zona de conforto, meu Deus, que ela acorde, que ela desperta. Se ela está no sono da negligência, se ela, Senhor, se apartou do verdadeiro evangelho, ouça o clamor dessa igreja, meu Pai, que haja fogo dos céus, que a unção do Teu Espírito Santo tome os corações. Fale com o Senhor, peça para que o Espírito Santo encha a sua vida. Fala para Ele que você ama Ele, que você precisa dEle em todos os seus caminhos, que você reconhece Ele em todos os seus caminhos. Fala para Ele que você precisa dEle no trabalho, no lar, no dia a dia, na rotina. E Ele está pronto para ouvir o seu clamor. Ele não despede ninguém vazio. Ele não rejeita a oração dos filhos. Ele está aqui neste lugar ouvindo o teu clamor. Rasga o seu coração para Ele. Senhor, não olhe as nossas fraquezas, mas que possamos, meu Pai, amadurecer na fé, termos compromisso com o Senhor, sermos verdadeiramente dependentes, Senhor, da Tua palavra. Senhor, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, meu Pai. Basta uma palavra do Senhor que tudo será mudado. E que a primeira mudança aconteça, meu Pai, no interior dela. Meu Pai, que haja uma transformação total e plena. Senhor, só o Teu Espírito Santo pode mudar uma pessoa. Que a Tua palavra penetre, Senhor, em cada coração, meu Pai. Rasgando internamente, meu Pai, separando entre juntas e medula. Meu Pai, que haja uma purificação. Santifica essa igreja, santifica a Tua igreja, santifique cada homem, cada mulher, cada um que está aqui neste lugar. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh glória a Deus. Enche este lugar, enche da Tua glória, enche do Teu poder, enche da tua igreja, Senhor, transborda do Teu poder, da Tua unção, enche a cada um, aleluia, Senhor, até transbordar, Senhor, enche, Senhor, oh glória a Deus, aleluia, oh glória, enche, meu Pai, enche a cada um, que a Tua unção transborde cada um, aleluia, aleluia, glória a Deus, derrama, que o céu se abra nessa noite, meu Deus, derrama da Tua glória, Senhor, enche, Senhor, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Enche, meu Deus, enche. Meu Deus, que ela saia daqui uma nova criatura. Que ela saia daqui determinada a depender do Senhor, a crer, a olhar, porque o Senhor muda a história. Aleluia, glória a Deus. Levanta o seu projeto para cima. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. 2020 vai ficar esses 3 problemas. Senhor, eu te apresento, Senhor, esse projeto a Ti, meu Pai. Senhor, que estes problemas não entrem em 2021. Senhor, consuma este mal. Consuma cada situação, Senhor, que cada um possa ver a Sua glória, meu Pai, que o sobrenatural aconteça, Senhor. Não há lei, não há enfermidade, não há autoridade, não há problema que o Senhor não resolva. Por isso, meu Pai, muda a nossa história, muda a história de vida, meu Pai, tira essa pessoa dessa situação, que ela se sente sufocada, que ela se sente incapaz, que ela sente, meu Pai, que não tem o que ela fazer, mas nessa noite, meu Deus, o Senhor decreta a vitória, o Senhor vai mudar a história, meu Pai. Nós estamos no 8º dia de oração, de clamor, por esses 3 problemas, e nós profetizamos, nós declaramos, meu Pai, que problema 1, problema 2, problema 3, ele vai ficar em 2020, nós cremos, Senhor, eu creio com a igreja, eu creio com cada um, meu Deus, meu Pai, eu não conheço quais são os problemas, mas
mas eu conheço um Deus, meu Pai, que consome, que liberta, que purifica, que faz milagres e maravilhas, Senhor. E eu profetizo sobre cada um que 2020 você vai estar sem esses 3 problemas, em nome do Senhor Jesus. Repitam comigo: eu creio que o problema 1, problema 2, que o problema 3 não vai entrar comigo em 2021, porque eu viverei o meu melhor ano. Eu vou fazer proezas em nome de Jesus. Você crê assim? Então louve ao Senhor. Eu sou contigo, sou teu Deus. Ele te fala isso essa noite. Se o sol se escurecer, eu sou a tua luz, eu sou o amanhecer. Vai, não ouça o som do vento a soprar, não tema a fúria desse mar. Eu libero minha palavra e hoje tudo novo se fará. Uma nova criatura você será. A razão me faz sentir temor, enquanto a fé me leva a crer no impossível. A razão me faz lembrar da dor, Enquanto a fé viva assim, crendo. Porque fiel é tua palavra, ó meu Deus. Amém? Vamos saudar, ó Deus.